pessoal, estamos no encontro 7, né, que corresponde ao sétimo capítulo do livro, e também é um encontro que é o penúltimo encontro que a gente já fez um percurso forte dentro da proposta desse livro, né, e eu considero que esse capítulo, então, ele tem muito a ver com o último que a gente tratou, né, que é a mortificatio e a putrefatio, e agora a separatio, a separação, né, e a separação muitas vezes é vivida pela gente como uma morte, né, por isso que eu acho que tem um aspecto dessa operação que está muito ligado dentro da mortificatio, né. E de fato a gente vai ver aqui no mapinha que ele sempre passa, né, que eu tenho hã, passado para vocês, que tem essa questão do desmembramento, né, e está relacionado também com a morte. Então, ele tem uma ligação, né, que não é uma ligação direta, né, mas na realidade nenhuma dessas grandes operações estão diretamente ligadas com a outra, ela sempre tem passos que são operações também menores dentro do processo, e tem algumas coisas que são mais simbólicas, né, como, símbolos daquele processo, né. Então, na realidade, a separatio tem a ver, de certa forma, em alguns aspectos dela, né, tá ligado à morte. Mas vamos ver mais a complexidade disso, porque não é só isso, a gente tem uma visão, às vezes, social dentro muito negativa da separatio, né, a separação sempre passa por uma coisa assim de, rompimento, inclusive quando, termina uma relação entre 2 pessoas, especialmente se é uma relação de par, né, a gente diz que houve uma separação, né, e sim, houve uma separação, a operação disso é a separatio. Mas, às vezes, uma grande parte dessas situações é vivida como uma coisa desagradável, né, e uma coisa, que deve ser evitada. E eu acho que é importante a gente entender melhor essa operação, porque ela é muito importante, né. Ela é uma operação que gera consciência, então ela tem a ver com o processo de geração de consciência e de formação da nossa identidade. Então eu acredito, assim, que é uma operação, todas são fundamentais, né, mas ela tem, eu considero que ela tem um, um aspecto bastante importante a gente olhar, especialmente pela avaliação, às vezes, a visão somente negativa dela, né. Claro, quando a gente viu a Mortificatio também tem essa forma de ver que, às vezes, né, a morte também é encarada só como uma coisa negativa, e tem um aspecto simbólico onde, é indispensável, né, e a separação também, ela tem um aspecto simbólico que é super importante, né, esclarecedor e muito lúcido, né. Então a gente vai ver isso, esse caminho. Então, primeiro, né, os processos de separação, né, os processos de separação, eles são essenciais para a gente ter mais clareza sobre as coisas, né. E sempre quando eu trato desse tema separatio, de alguma forma a gente viu isso em todos os percursos que esse grupo passou, a gente viu a separação, às vezes de uma forma direta, né, usando realmente, essa metáfora, ou às vezes de uma forma indireta, mas ela sempre é vista, porque é um passo super importante, é o passo que envia ao discernimento, né. Então, o que que vem aí, né, e por que que eu represento com sementes, porque nos mitos ela aparece muito como a separação das sementes, né, então especialmente em mitos ou contos de fada que tem a ver com a questão do feminino, enquanto amadurecimento da psique feminina, que é o quanto é importante saber separar sementes. Então tem muitos mitos e contos de fada, onde o personagem
tem que separar sementes e fica desesperado porque é impossível de separar sementes, né? E daí vem toda uma simbologia de que essas sementes não são separadas por uma racionalidade, mas sim por um aspecto mais instintivo, mais intuitivo, mais baseado também na entrega, né? De não querer controlar as coisas. Então, hã, ele é, por aparecer tanto nesses contos de fada, né, e nos mitos, ele é um aspecto iniciático muito importante, é um passo para o amadurecimento, né. Então, a gente pode dizer que a passagem da infância para o mundo adulto é um processo de separação, né. Ele contém no seu cerne esse processo, e a dimensão psíquica disso é poder separar sementes, né, ou seja, poder separar aquilo que alimenta, aquilo que é fértil, por suas propriedades, por suas semelhanças, por suas características. Então, às vezes, nos mitos aparece também a separação da semente, por exemplo, do esterco, né, porque são coisas diferentes em nível, eu não posso me alimentar com esterco, mas o esterco alimenta a terra, né. Então, hã é super importante a gente poder discernir, né, separar para conseguir compreender as coisas e ter melhor relação com elas, Então, é uma característica humana, né, muito forte, cultural muito forte, o pensamento que faz esse discernimento e faz uma catalogação das coisas, né. Então essa é uma característica bem forte da racionalidade humana, mas isso não passa somente por um aspecto racional, né, o aspecto racional é um dos aspectos disso, mas, também está envolvido o saber o que me serve, o que não me serve, eu ouvir a intuição sobre alguma coisa que eu devo me aproximar e alguma coisa que eu devo me afastar, né. Então não é só um aspecto racional, se bem que, por exemplo, a ciência, né, ela trabalha primordialmente com esses processos de separação, né, e catalogação, e medição e tudo isso, Bom, então o processo que leva a separatio, né, ele envolve várias formas, né, e claro, a gente tem que lembrar que, esses processos eram feitos pelos alquimistas lá na Idade Média, né, então que eles vão descrever nos textos alquímicos coisas que eram feitas, para realmente, separar aquela substância preciosa de outras substâncias mais vulgares, que, assim, o símbolo principal disso é a utilização do mercúrio, né, para separar o ouro, né, e daí a gente sabe também o quanto, essa operação ela tem uma conotação tóxica também, né, porque o mercúrio é tóxico. Então, tem uma complexidade nessa separação, né, que a gente vai ver hoje, mas não sobre esses símbolos mercúrio, ouro, mas de outras formas a gente vai ver. Mas de qualquer forma, os alquimistas antigos eles utilizavam várias procedimentos, né, para fazer essa separação. Então, o filtrar, o destilar, o peneirar, o Edinger fala que inclusive possivelmente se usava algum tipo de centrífuga primitiva, né, não a centrífuga da que a gente tem na máquina de lavar, né, mas uma centrífuga primitiva. Então, esses processos ajudavam a separar substâncias, e eram utilizadas pelo alquimista. Bom, a gente vive esses processos, durante o cotidiano nosso, né, não são operações, que a gente não conheça, não vivencie, se a gente vai
fazer um bolo, a gente peneira farinha, quando a nossa lavadora de roupa, centrifuga para tirar a água, né, para tirar lá de dentro da roupa a água para ficar só a roupa mais seca possível, né. Quando a gente faz um cafezinho, a gente filtra, hã o café para ter só aquela substância gostosa, preciosa, né. Hã hã, por exemplo, aquelas bebidas mais fortes, elas são chamadas de destilados, né, que é como se tivesse uma essência que é tirada ali, que é forte, que é potente. Então, esses processos, como vocês sabem, os alquimistas utilizavam como grandes metáforas de processos internos, né, e mesmo, por exemplo, na fotografia ou nos nossos óculos até, né, a gente usa filtros, as lentes são filtros, né, que, hã, vão selecionar algumas, hã, cores para que a gente possa ver o mundo de outras formas, né, então também a gente pode ir trazendo metáforas modernas, né, metáforas atuais que vão falar também de coisas que têm a ver com o nosso olhar, com a nossa forma de viver, com aspectos que não tem a ver exatamente concretamente com aqueles atos cotidianos, mas que podem simbolizá-los, podem ser metáforas desses de sentimentos, de processos que nós vivemos. Hum. Então, uma das coisas que a gente vai ver, né, dentro da questão da separação, é que alguns mitos de criação, uma grande parte deles, né, vai utilizar a separatio, né. Então, se cria o Deus ou alguma entidade que cria o céu e a terra, né, que estão unidos e que são separados, né, para que exista céu e terra, ou noite e dia que se separam, antes era só uma coisa, daí se separa noite e dia, né. E depois dentro, por exemplo, mais recentemente, né, não, esses mitos mais antigos, mas talvez o mito mais recente, que o mito cristão, né, que vai separar o bem do mal, né, e que isso, claro, tem uma tradição anterior que vai se concretizar de uma forma mais potente dentro das metáforas, da mitologia cristã, né. Então, o bem e o mal. Então são separações, né, são separações que vão falar de um nascimento de algo, de um nascimento de uma identidade, de uma transformação, de um estado inicial, né. Então isso nos remete que a separação ela gera um estado inicial, né. Então, dentro da proposta que eu fiz vivencial para vocês dessa semana, quando, a gente falou, né, da questão do período de ruptura para que se gerasse uma nova, condição, algo que a gente olha lá para o passado e vê que foi doloroso naquela época, mas que agora, tem uma coerência, a gente talvez pode se olhar e ver que além da operação mortificatio ali, tinha uma operação separatio, né, quando a gente perde uma pessoa, quando a gente se separa de alguém, quando a gente rompe com uma situação de trabalho que não está mais satisfatória, existe uma separatio, né. E depois a gente vive isso dentro da nossa vida, né, ou ao menos deveria viver, né. É saudável que a gente viva, não é todo mundo que faz isso, mas é saudável que a gente viva. Às vezes a gente consegue fazer isso, concretamente, no sentido de morar em outro lugar, de construir a nossa vida, mas às vezes emocionalmente já é mais complicado, né. Já é mais difícil, é mais comum a gente ver pessoas que não fazem esse processo, intimamente, né, em nível simbólico, que é a separação de pais e filhos, né. Então, assim, quando a gente nasce fundido, né, numa espécie de fusão
com a mãe, com as pessoas que nos criam, com aquele núcleo familiar que nos dá proteção, carinho, é como a gente estava vendo até ontem, que a gente está trabalhando sobre o tocar, né, o livro do Montagu, esse útero estendido, né, que serve para a gente, na realidade, nos estruturarmos tanto organicamente, fisicamente, como emocionalmente, né, que vai criando, dando oportunidade para a gente criar a nossa própria identidade. Mas existe um momento que a gente tem que sair disso, né, onde, bom, o processo, né, de geração de um novo ser, ele aconteceu e daí tem que existir uma ruptura, né, um corte entre essa relação, não uma ruptura de não ver mais os pais ou os pais não verem mais os filhos, mas sim uma ruptura onde, a criança morre para nascer o adolescente, depois o adulto, né. Então, essas modificações na vida que vão fazendo um distanciamento, e que não é somente um distanciamento físico, é um distanciamento também num nível, emocional, psíquico, né, e que é necessário para a pessoa concretizar a sua identidade, né. Então, se ver como um ser no mundo e não como um filho eterno, né. Muitas vezes essa ruptura também ela é complicada não só, né, com em relação dos filhos com os pais, mas às vezes ela se complica justamente porque também os pais estabelecem uma conúntium, né, a gente vai ver agora na próximo, capítulo, a conúntium, que é a última operação, né. Então, estabelece que não seria exatamente uma o Edinger não chama isso de conúntium, ele citou várias vezes como participação mística, né, esse estado de fusão onde é difícil a gente saber quem é um e quem é outro, né. Então ele não chamou de conúntium, eu acho que não seria exatamente uma conúntium mesmo, mas é esse estado de fusão onde a gente não tem muito claro o que é a identidade de um, o que é a identidade de outro, né. Então, muitas vezes, dentro dessa estrutura pais-filhos, né, também os pais vão estabelecer um nível de identidade o com a relação do papel de ser pai ou ser mãe, que significa uma morte extrema, né, uma morte muito doída, né, a questão da independência do filho, né. Então, pode ficar entrando em um período de um comportamento de manipulação, né, para que o filho não consiga dar esse passo fundamental. Então, pode ser tanto uma insegurança, um medo, inclusive um comodismo do filho ficar lá, né, mamando o resto da vida, né, ou também pode ser uma dificuldade dos pais, né, em, em mudar de papel, né, sair daquele papel de pai, de mãe, para ter um adulto convivendo, né. Então, tem toda aquela questão que acontece especialmente com as mulheres, né, que a gente chama de síndrome de, ninho vazio, né, onde parece que, bom, existia um apego tão grande ao papel de mãe que quando não tem mais os filhos se foram, parece que a vida não tem mais sentido, né. Então é um processo de morte também, né, provocado por essa separação, mas aquela como a gente viu no Mortificatio, no 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 encontro anterior, é uma morte simbólica, né, ela pode ser vivida, assim, como uma morte simbólica, onde, bom, o papel não é a pessoa que tem que morrer, mas é o papel de mãe de uma criança que tem que morrer, né, e é muito saudável para ambos, né, tanto para o filho quanto para os pais, que existe essa morte, porque o tempo passou e não tem mais condição de se manter, uma relação nesse nível de maturidade que não é o que
se pede dentro daquela faixa etária, né. Então, hã a relação de proteção, ela é super adequada quando os filhos são pequeninhos, né. Depois até a Clarissa Pincola Estes, ela tem um termo bem interessante para isso, né, ela diz assim, que os pais de crianças, né, ela fala mais da mãe, né, então que a mãe de uma criança, ela é uma mãe, ela tem, assim, o propósito é ser uma boa mãe, né. Então ser uma boa mãe é, hã, proteger, alimentar, estar atento, afetivo, né. E daí conforme o filho vai crescendo, essa mãe não consegue sair desse papel, daí ela passa a ser uma mãe boa demais, né, porque daí aquela proteção vira superproteção, ela se torna asfixiante e impede ambos de crescerem, né, porque também a mãe quando ela abre mão de ser mãe para toda a vida de uma criança, ela também tem a oportunidade de crescer como mulher, né, transformar a sua existência, vendo essa maternagem como um período da sua existência, né. Então, a separatio, né, ela é uma operação fundamental, porque ela separa o eu do outro, Então, hã, essa situação que eu estava falando antes, é uma situação de fusão, onde o eu e o outro não tem muita distinção. E às vezes a gente constrói relações onde existe isso, né. E daí, aí eu, na minha opinião, entra a questão da conúntium, né. Então a gente tem uma relação, que é super importante e que faz uma conúntium, né, faz uma fusão, uma coisa que é super importante, mas a gente não pode ficar fixo nisso, porque se eu olho uma pessoa muito de perto, eu não consigo ver a pessoa, né, eu não consigo ver a identidade da pessoa. Então o que acontece? Sim, existem momentos de comunhão, né, onde a gente realmente fica tão pertinho, é tão gostoso, é tão nutritivo isso, né. Mas isso tem que pulsar com períodos de distanciamento, onde eu possa ver a pessoa inteira, né, e isso faz com que eu me relacione com o outro, né. Então o estado contínuo de estar todos bem juntinhos, ele não é uma coisa saudável, ele tem que pulsar com outro estado onde existe um distanciamento, uma separação, e eu perceba que eu tenho a minha identidade e o outro tem a sua identidade. Aliás, a identidade, né, ela se forma a partir da relação eu e outro. Se eu não consigo distinguir o que sou eu e o que é o outro, fica muito complicado eu formar uma identidade própria. Se forma uma identidade de conjunto que engole a identidade individual. Isso é comum acontecer desde relações pais-filhos, relações de casal, relações de família, mas pode ter uma conotação social também, quando um Estado impõe uma questão ideológica, né, que desconsidera, a identidade, né, e faz uma construção, alienante, das pessoas, de forma que elas não percebam que elas estão sendo utilizadas, né. Então, hã isso vai fazendo com que, a pessoa não tenha mais a sua própria identidade, mas só tenha a identidade coletiva, né, e ela é engolida por isso. Então, nós todos temos família, temos amores, né, e temos uma vida social, somos cidadãos de um país, de uma cidade, né. Então é importante ter essas identidades que são mais abrangentes, mas a gente não pode perder a identidade própria em prol da identidade coletiva, elas têm que pulsar. Uhum. Então, para a gente formar a nossa consciência, a gente tem que distinguir, a gente tem que separar, saber o que que é uma coisa e saber o que que é outra. É fundamental dentro da formação da consciência.
E daí o que que acontece? Daí a gente vai para o sublimátil também, né, que é outra operação que a gente já viu, por isso que esse capítulo ele traz muito de coisas que a gente já viu. Então, que essa visão mais distanciada que nos permite uma percepção mais global das coisas, né. Então, eu olho de cima, eu olho, de longe, daí eu vejo os vários caminhos que eu posso seguir, eu vejo que não existe só um caminho na minha existência, e que esses caminhos estão interlaçados, né. Então, isso me dá uma percepção global, Então se separar e se distanciar são coisas que, hã são passos, né, que são interessantes para nossa visão geral das coisas, né. E é interessante, eu estava me dando conta agora que eu estava falando, que essas palavras são bastante utilizadas, né, agora, o distanciamento, a separação, né, e que bom, a gente pode viver isso como uma coisa negativa, né, mas também pode ser uma oportunidade de vivenciar isso, né, de olhar o mundo a partir de outra perspectiva. E daí quando a gente separa, né, o que que a gente sai? A gente sai da unidade para entrar na dualidade, a dualidade pode gerar uma luta, né, entre opostos, né, mas também ela é a fonte da complementariedade. Então, à medida que existem 2 energias ao invés de uma, elas podem dialogar, né, e podem, pulsar entre unidade e dualidade de uma forma bem sistêmica. O que acontece é que muitas vezes fica um movimento muito antagônico, né, e daí isso passa a não ser mais complementar, né. Então, a ideia de separação não é uma coisa rígida, né, é algo que permite uma pulsação, e dentro dessa pulsação se gera consciência. Então, a gente pode dizer que a separação, né, ela é a condição fundamental para a formação do logos, da compreensão, né, da compreensão de quem sou eu no mundo, porque daí tem que separar eu e o mundo. E essa é o primeiro passo, a primeira coisa que a gente vivencia em nível de formação, da nossa psique, né, é realmente o bebê ele nasce fundido com a totalidade, né, ele não tem nem limite corporal, o limite corporal, que é a percepção a partir da pele de quem sou eu, quem é o outro, é uma coisa que vai sendo formado, mas vocês veem que é formado pela sensação de que existe eu e que existe o mundo, e que são 2 coisas que uma contém a outra, mas que, na realidade, existe uma separação que permite a compreensão, se eu ficar fundido, eu não consigo compreender, né. Então, volto a dizer, não significa que não seja super gostoso, prazeroso e absolutamente importante a fusão, né, mas ela não pode ser um estado permanente, ela tem que pulsar com a separação. Dentro do modelo teórico de biodança, a gente pode ver isso claríssimo, né, dentro da linearidade, né, da parte horizontal do modelo, quando vai falar de regressão e de, consciência aumentada de si, né. Na realidade, a gente está falando disso, né, dessa pulsação que está se falando aqui dentro das terminologias da alquimia. Então, a identidade, a nossa identidade, quem eu sou, a minha percepção de mim mesmo, ela vem com essa percepção de unidade, né. Então toda vez que se forma uma percepção de unidade, se forma uma identidade. Isso acontece com, as pessoas, né, então eu sou Mirtes, porque eu percebo que existe uma unidade, né, que existe uma coerência, que que é indivisível, aqui eu não posso dividir, senão eu perco a identidade, né. Mas de certa forma eu falei para vocês que existem identidades maiores, por exemplo, o nosso grupo aqui que
que se encontra todas as terças-feiras para conversar sobre alquimia, tem uma certa identidade, uma certa unidade, né. E isso nos identifica: "Ah, nós somos o grupo que estuda simbologia alquímica". Isso é uma formação, hã, hã temporária, né, circunstancial, de uma identidade, que vai se dissolver, né, em algum momento, a gente vai acabar de ler o livro, né, para entrar em outro processo, daí entra pessoas novas, sai algumas pessoas e, bom, já temos outro processo de integração de grupo, né. Então, essa unidade grupo ela o grupo que estuda simbologia alquímica, ela tem nesse momento, né, ela existe como essa unidade, e depois ela se dissolve, hum. E nós como identidades, né, como percepção da nossa unidade, pertencemos a unidades maiores, hã. E toda vez que se formam essas unidades, a gente chama de identidade, a gente vai encontrar uma identidade. O conceito de identidade é algo que é idêntico a si mesmo, hum. Então, tudo que é idêntico a si mesmo, que forma a unidade, né, forma uma identidade. Porém, o que acontece é que dentro da própria formação da nossa unidade, né, desse ser que sou eu, da minha identidade, também em nível psíquico, né, a gente vai formar estruturas internas que são através que se formam através de separações. Então, eu estava falando do bebê, né, que nasce, que é pura sensibilidade, ele é pura relação fusional com o mundo. Aos poucos, então, vai, em cima da vivência, né, que ele vai tendo a relação com o mundo, ele vai, percebendo que ele está separado do mundo, mas que esse mundo também o afeta, né, e vai, hã, hã ajudando a constituir na sua vivência, né, vai ajudando a constituir a sua identidade. Mas internamente todo esse movimento também vai construindo estruturas de lidar com o próprio mundo. Que a gente tem visto, são várias estruturas, depende da teoria, cada teórico vai falar de estruturas diferentes, né, dentro das linhas de psicologia, mas uma estrutura que a gente tem falado bastante, né, que é a estrutura de ego, que é essa pequena estrutura que a gente, forma, que faz uma interface entre, o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, né, e o mundo externo. Hum. Então, isso s essa essas essa estrutura se forma como uma espécie de separação, a gente viu isso em outra operação, como também é o processo de coagulação, né, então é uma pequena estrutura que se forma a partir de um movimento. Quando a gente viu na Coagulatio, a gente viu dessa forma. Mas também é uma separação, uma parcela da energia psíquica se concentra ali e se separa do restante para fazer a interface, né. O que que acontece muitas vezes, que é a dificuldade que a gente tem visto tantas vezes, né, em vários capítulos desde o do livro anterior, é essa questão dessa pequena estrutura se identificar consigo mesmo, pensar que é a totalidade, né, e daí entrar numa ruptura completa com a sua função, né, ignorando a existência do outro, né, do outro interno também. Então, a função da separação não é a ignorância do outro, mas sim a descoberta do outro, né. E isso é muito importante, porque dentro de uma sociedade individualista, né, o que que a gente, muitas vezes vivencia? A separação como a negação do outro, né, a negação do outro não é a separação. A negação do outro é uma inflação do ego, né, e não uma um reconhece a separação ela provoca o reconhecimento,
e não a negação. Então, aqui a gente tem que ver bem, né, que são 2 processos diferentes. O processo de individuação e o individualismo. O processo de individuação é um processo de realmente eu perceber quem eu sou, e qual o meu propósito nessa existência, e perceber que eu tenho uma relação com o mundo, que muitas vezes pode não corresponder às expectativas do mundo, então, é romper, né, separar aquelas expectativas externas ou aquelas ideologias externas e entrar em contato profundo com a própria alma e ouvir essa alma e se concretizar como indivíduo no mundo. Isso é o processo de individuação, que é muito diferente do individualismo, né. O individualismo é realmente a negação da existência do outro, é uma relação umbilical com o mundo, né, onde, o outro não existe, o outro está a serviço de mim, o mundo está a meu serviço, né. Ou o mundo é uma competição onde eu tenho que massacrar todo mundo para eu me sentir bem. Então isso não tem nada a ver com individuação, né, e não tem nada a ver com o passo alquímico que a gente está falando, muito pelo contrário, aqui existe uma dificuldade de se perceber em relação ao mundo e possivelmente a separatio não aconteceu, porque a pessoa ainda se sente fundida com o todo e acha que o todo está ao seu serviço. Hum. E bom, as separações, né, a separação, a separatio, ela às vezes ela é um momento crítico, porque ela envolve, escolhas, né, em realidade ela essencialmente, hã, a evidência de que no mundo a gente tem que escolher, que a gente não pode ter tudo, né, a gente não pode atender a todos e que a gente tem opções a fazer na vida. Então, a separatio ela nos traz isso. E daí, bom, a grande dificuldade é a partir do que eu vou escolher, né. Então, como me orientar para fazer boas escolhas na minha vida, né. E daí aqui eu trouxe esse símbolo do coração, né, porque existe essa metáfora que muitas vezes se fala isso, né, esse símbolo, ouve teu coração, né. Então, claro que isso pode soar bastante abrangente, até piegas muitas vezes, né, mas Onde foi, Mirtes? Foi embora? não, já voltei, caiu. Já vou continuar. Ah, Bom, se ficar caindo muito, eu troco a conexão, tá? Pelo jeito voltou direitinho. Foi um lapso aqui, o meu modem tá falando que tá tudo certo, então vamos continuar aqui. Estamos quase no final, tá, pessoal? Então eu estava falando, né, eu acho que eu notei quando é que quando é que a coisa aconteceu, vamos ver aqui. Bom, deixa eu ver, tá gravando, tá gravando. Separação e escolhas. Ok, vamos voltar aqui, eu acho que tem que voltar um pouquinho. Isso, separação e escolhas. Então, eu estava falando, né, que tem essa frase que muitas vezes se fala, né, da questão de escolher com o coração, né, que é a orientação do coração, e que, bom, eu acho que a grande história é como, né, o que que significa isso, escolher com o coração, né? Porque pode ser simplesmente uma frase, uma coisa muito superficial, né? Então, uma das coisas que é importante a gente entender quando a gente vai fazer uma escolha, é que às vezes a gente faz escolhas a partir de uma relação simbólica e não de uma relação concreta. O que que significa isso, Mirtes? Significa assim, ó, que, eu tenho lá sei eu, por exemplo, vou criar um exemplo aqui, né, eu tenho um trabalho, que é massacrante para mim, né, e que eu não aguento mais, hum,
mas ele significa ter conquistado esse trabalho, né. É uma coisa que é muito significativa para mim, né. Então ele pode ser um símbolo de status, pode ser um símbolo de algo que todo mundo quer ter esse trabalho, como é que tu não pode querer não vai querer, né. Então, uma das coisas principais quando a gente vai fazer escolhas, a gente entender o que que é concreto e o que que é simbólico, né. Então eu posso me submeter a algumas coisas, às vezes, porque aquilo simbolicamente tem um significado tão profundo para mim que é difícil eu me separar daquilo, né. Isso pode estar relacionado a trabalhos, empregos, pode estar relacionado a relações, a grupos, a lugares onde a gente vive, aquelas perguntas existenciais que o Rolando faz, né. Com quem eu vivo, com quem eu quero viver, com quem, o que eu faço e o que eu gostaria de fazer, e onde eu vivo e onde eu gostaria de viver. Essas perguntas, às vezes elas têm as respostas têm um conteúdo tão simbólico, né, e aqui o simbólico tem ele às vezes está recheado de crenças, né, e de crenças que podem ser limitadoras, né. Então, é importante a gente ver é claro que tudo vai ter conteúdo simbólico, né, principalmente essas questões importantes. Mas, às vezes, a gente tem que ter consciência que a gente não está se relacionando com a situação concreta, mas está se relacionando com a gente mesmo, através daquela situação concreta. E às vezes, aquela situação concreta não é tão importante assim, né. A importância é o símbolo que eu coloco naquela situação. E daí, quando eu consigo perceber isso, eu posso retirar essa projeção que eu faço naquela coisa concreta, naquela relação, naquele trabalho, naquele lugar, e eu retirando essa projeção, eu consigo lidar melhor com a situação e ver que eu posso colocar aquele afeto, aquele símbolo em outras coisas, né, em outro lugar. Então, às vezes, as coisas ficam muito carregadas, emocionalmente, porque eu dou um sentido onde não existe. Não sei se vocês já tiveram a impressão, por exemplo, de uma pessoa que destrata vocês, ou que briga com vocês, ou que ama vocês, e que a pessoa não está se relacionando com vocês, está se relacionando com ela mesma, com alguma coisa que ela tem dentro dela que ela coloca em vocês. E a gente faz isso muitas vezes com muitas coisas. Então, é importante a gente perceber o que que realmente está acontecendo, né, e o que que eu estou colocando ali, porque às vezes o que vai me impedir de tomar decisões é o conteúdo simbólico, né, que existe ali, que está colocado às vezes até indevidamente, né. E daí então, uma das coisas que a gente pode perceber quando a gente tem, decisões a tomar, né, hã, é a questão, que dentro da psicologia junguiana, eles vão trabalhar sobre, 4 funções, né, que a gente teria 4 funções psicológicas. Eu vou falar um pouquinho delas para vocês, porque as nossas decisões são muito tomadas em relação a essas funções. Cada função tem um aspecto de discernimento, né, mas também, algumas pessoas se orientam mais, têm características mais potentes em uma função do que em outras, né. Então, inclusive tem uma classificação dentro dos junguianos que vai dizer que a pessoa tem mais determinada função do que outras e toda uma um estudo sobre isso, né, que a gente não vai entrar aqui, mas, eu acho que a gente pode observar também essa questão que a gente está trazendo a partir desse ponto de vista dessas funções. Estou trazendo isso porque o Edinger trouxe isso, né, e eu achei bem interessante. Então uma das funções, né, é a sensação, e a sensação ela traz uma percepção global dos fatos,
né? Ela não te diz isso é aquilo, é aquilo, é aquele outro, mas ela te dá uma percepção global e essa percepção passa pelos sentidos, mas não passa pelos sentidos somente da visão, né, ou somente o olfato, ou somente não, é algo global que eu não posso nem dizer exatamente que é, é a partir de tal coisa, né, de tal sentido, mas é uma sensação de todo que pode me causar o bem-estar, mal-estar, causar rechaço, causar vontade de aproximação, né. Então, essa é um ponto de vista que é interessante a gente estar atento, né. Quais são as sensações. Depois, é o pensamento, né. O pensamento é outra função, que ele tem a capacidade de conceitualizar os fatos, né, então ele dá forma conceitos a respeito dos fatos que são vividos, formas explicações, forma hã, procura traduzir isso num nível, de compreensão, né. Depois o sentimento ele vai, já vai trazer a qualificação, né, é bom, é ruim, hã, me dá prazer, não me dá prazer, né, então o sentimento ele vai essa função, ela nos traz uma relação de, que houve a emocionalidade, né, que houve o que o que que eu percebo, né, num nível emocional a respeito das coisas que vão acontecendo, hum. E depois a intuição, né, que é uma percepção tanto da origem daquilo, como das possibilidades, né. Então, é uma percepção que vê: "Ah, isso vem daqui e isso vai até lá", né. Então, a pessoa intuitiva, ela tem uma percepção que não é objetiva, ela pode estar relacionada ao pensamento e se estruturar na forma de pensamento, né, mas ela vem como uma percepção de algo que vem de alguma coisa que vai para outro lugar, né. Então essa linha, que não às vezes não é explicável racionalmente. Então, o discernimento, né, ele pode ser visto também como a capacidade de cortar, né. Então, hã, o cortar, por exemplo, dentro da ciência ou da própria psicologia, a gente tem a capacidade de análise, né. A análise é uma inclusive o Rolando, o criador da biodança, ele dizia assim que a biodança não é analítica, por favor, né. Porque a biodança ela evita esses cortes no sentido de, hã, de buscar uma compreensão separada da totalidade, né. Então, existe um nível de intelectualidade, um nível de compreensão do mundo que se forma a partir do corte, né, do cortar, mas daí a gente tem que ver como se dá esse corte, né. Então, hã, há uma coisa importante aqui, só antes da gente ver um pouquinho mais essa questão do corte, que eu acho super importante, né. Hã, é também a percepção de que, muitas vezes, as raivas que a gente tem, né, os desejos de morte, tanto da morte do outro, quando às vezes o desejo realmente da nossa própria morte, né, eles podem traduzir, né, os ódios, as raivas, os ressentimentos profundos, hã, eles podem, muitas vezes ser estar ocultando um desejo genuíno de separação, né. Então, a gente já viu isso em outras ocasiões, que muitas vezes, o próprio suicida, né, ele provoca a própria morte como e atrás disso tem um desejo da morte de uma situação, mas ele não consegue ter a compreensão de que é aquela situação que ele quer que morra e não a
a totalidade do seu ser, né? Ele não consegue achar uma distinção, não consegue fazer essa separação e às vezes acaba gerando, inclusive, o suicídio. E então, essa separação, ela nos provoca uma maior compreensão das situações, né, o que nos leva a distinguir exatamente a possibilidade de que uma parte, um aspecto morra, né. E daí então, hã, também, sobre essa questão da das escolhas, né, ele trouxe um mito, que é um mito de Eris e a maçã, né, a maçã dourada. Só um pouquinho que eu vou botar aqui para carregar o computador. Assim, esse mito, vou contar rapidamente, né, depois vocês podem buscar mais na internet, talvez alguma coisa sobre esse mito, né, que ele é o mito de um casamento, né, um casamento, que foram convidados todos os deuses, menos, a deusa Eris, que é a deusa da discórdia, né, por motivos óbvios ela não foi convidada. E daí o que acontece, né, é que ela resolve se vingar, então ela vai na festa, né, e, ela joga no meio da festa uma maçã de ouro, né, imagina todas as deusas e deuses estavam lá, ela joga no meio da festa a maçã de ouro e diz assim, e está escrita na maçã: "Essa maçã é para a mais bela", né. E daí isso só um pouquinho pessoal que eu vou ver uma coisa aqui da tomada que eu acho que não está carregando o computador, só um pouquinho. Ok. Então, hã e daí o que que acontece? Isso gera uma discórdia entre 3 deusas, né, que é Atena, Hera e Atenas, né. E daí, bom, eles vão buscar Zeus para decidir quem é mais bonita, né, e Zeus diz assim: "Eu não vou entrar nessa história aí", né. E daí chamam Paris, né, que é um pastor, que tem toda uma história, né, que eu não vou ter tempo de contar aqui para vocês, porque que Paris, né, que tem toda uma história, sabe que a mitologia grega tem uma coisa que se liga com a outra, que se liga com a outra, mas, então, o coitado do Paris tem que fazer essa decisão, né, e daí ele acaba escolhendo Afrodite, daí tem uma simbologia dentro dessas 3 deusas, né, Afrodite, a deusa do amor, Hera do poder e Atenas da sabedoria, Então o que que acontece? Ele acaba optando por Afrodite, e tem claro que não é só porque Afrodite era a mais bonita de todas, né, mas que tem toda uma trama aí, uma relação que se forma para que ele escolha Afrodite. E daí então ele escolhe Afrodite, porque ela promete, né, que ele pode ter tudo o que ele quiser, né, e ele quer, o amor da mulher mais bela desse mundo, que é a Helena, né. E daí, bom, só que Helena já é casada, com Menelau, e daí, bom, é toda uma história, mas então o que acontece é que isso provoca a guerra de Troia, né. Bom, o que que acontece? Aqui a gente tem as consequências das nossas escolhas, né, então, que aquilo que a gente escolhe, né, o poder, a sabedoria, o amor tem as suas consequências. E tudo que a gente escolhe tem consequência, tem um preço tudo que a gente escolhe, por isso que talvez seja, tão difícil as escolhas. Depois eu vou passar para vocês, 2 videozinhos que eu tenho sobre esse mito, que eu acho que daí vai esclarecer mais, porque realmente eu não vou ter tempo de explicar ele bem detalhadamente, E bom, o que que acontece só para a gente trazer desse mito, né, é que ele provoca um estado de ruptura da harmonia, justamente porque ele provoca para eu poder escolher, eu vou ter que fazer comparação e julgamento.
e isso cria um estado de desarmonia. Então, perceber que esse mito ele nos traz que a situação de separação, né, e de escolha, ela é uma situação delicada, ela não é uma situação simples, né? Porque sempre escolher algo é não escolher a outra coisa. Isso, além de ter consequências, provoca estados de ruptura com aquilo que não é escolhido, né? E por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de escolher, né? Não é uma coisa simples. Então, o que que o daí voltando lá para aquela questão do corte, né, que eu acho que devia ter organizado diferente essa compreensão, mas vamos lá, né. Então, essa questão do logos que separa, então, o Edinger ele diz assim que na realidade para separar, como a separação é uma coisa que é super importante, né, e necessária. Então, essa deusa, né, que tem a faca para fazer o corte, ela tem que ter, quando a gente vai utilizar disso, a gente precisa ter uma percepção orgânica para fazer o corte, não mecânica, né? Muitas vezes, para ser justo, se faz, em nome da justiça, né, se faz separações mecânicas, e isso rompe com a estrutura do organismo. Então, aquelas quatro funções psíquicas, elas têm que se funcionar de forma complementar para que a gente possa ter uma percepção de globalidade, para perceber onde fazer o corte, para não destruir, né? Não destruir, mas sim poder fazer realmente a criação de compreensão. E daí aqui a gente tem, simbolizando isso, né, outro mito, que é do rei Salomão, onde vem aquelas duas mulheres brigando por uma criança, né? E daí ele diz assim: ok, vocês vão brigar, divide a criança ao meio. E daí a mãe real da criança diz: não, 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 pode dar para ela, né? Fica apavorada, pode dar para ela a criança. E daí que o rei Salomão diz: não, a mãe é essa aqui, né? Então, é necessário mais do que uma compreensão mecânica das coisas para que a gente possa fazer a divisão, né? A divisão ela é feita a partir de uma série de fatores que levam à compreensão da situação, e a própria compreensão da situação para fazer a divisão, né? Ela é geradora de consciência. Então, quando a dissecação, né, a separação, quando essa separação ela é simplesmente uma racionalidade, ela vira dissecação, né, e daí isso não atende os caminhos da alma, né. A alma não, isso acaba rompendo com os caminhos da alma. Então, é importante uma percepção global, cheia de afeto, de carinho, de intuição, de compreensão profunda, de percepção global, para que a gente possa fazer as nossas escolhas e os cortes necessários na vida. Então, por quê? Porque o separar, ele pode levar a uma coisa super bela, né, ou uma deformação. É uma operação delicada, né. Então, eu posso cortar algo essencial e provocar inclusive uma morte, que não é a mortificatio, né, mas sim uma deformação. Ou posso separar de forma que realmente enalteça a beleza e forme relação. Então, é a questão da justa medida, né. Então, é poder pulsar entre a necessidade de pertencer e a diferenciação. Nós todos necessitamos,
pertencer, né? Necessitamos participar, gostamos de fazer parte, mas também a gente tem uma necessidade muito profunda de nos diferenciarmos. Então, existe uma pulsação entre essas duas coisas. Toda vez que a necessidade de pertencer, ela fica fixa, né? Ela engole a identidade. Toda vez que essa identidade ela nega a totalidade, ela passa a entrar numa coisa dissociativa e não integrativa. E daí, assim, uma das coisas que também nos traz separação, né? E que pode ser muito dolorido, são as perdas afetivas. Às vezes existe, né, uma algumas coisas que a gente opta por fazer a separação, né? Mas às vezes a separação ela passa por cima da gente, né? Então, pode ser uma separação em nível de relação, pode ser a morte de alguém, né? Eh, eh, e daí isso causa uma morte interna da gente, né? Toda vez que existe uma separação num nível afetivo, existe um processo de morte. E é super importante que a gente possa, então, viver a possibilidade de isso ser uma morte da relação, né? Daquele nível de relação, daquela forma de relacionar. E daí, então, isso provoca uma possibilidade de um renascimento para novas possibilidades de relação, para novos momentos da nossa vida, né? Por mais que seja duro, que nos pegue muitas vezes despreparado, desprevenido, né? A gente, cada ser vivo tem dentro de si essa é preparado para essa vivência, né? Por mais que a gente considere que não está preparado, nós somos preparados para isso. A condição de estar vivo é a condição de também morrer. Então, essa pulsação, ela vem da separação entre o ser e a totalidade, e a integração entre o ser e a totalidade. Pessoal, está acabando minha bateria e não conectou aqui, só um pouquinho. Agora sim. Agora sim, eu descobri qual era o problema. Estava mal encaixadinho ali. Buenas. Então, separar também significa, dentro das operações alquímicas, né? É purificar, é separar aquilo que me serve e aquilo que não me serve, aquilo que sou eu, aquilo que é o outro, né? E daí, a partir dessa separação e desse discernimento, existe a possibilidade de integração. De integração comigo mesmo, de integração com o outro, de reconhecimento da minha relação com o outro e da integração em totalidades maiores.